CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. São 9 horas e 15 minutos, conforme a gente anunciou, está aqui conosco nos estúdios da CBN o professor Juliano Vec, professor de exatas, professor de matemática e também de física. Mas antes de eu começar a conversar com o professor, eu quero lembrar você que está acompanhando a programação da rádio CBN, que daqui a pouquinho, às 10 da manhã, começam as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. O processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet até o próximo dia 17. E a gente vai falar sobre Enem, a gente vai falar sobre vestibular agora com o professor Juliano. Professor, obrigado pela gentileza de aceitar o convite de falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio. Então, Otávio me chamou aqui para saber o quê? Eu quero começar. Hoje é segunda-feira, professor, e as pessoas ficam se perguntando, bom, vai abrir as inscrições para o Enem, eu vou lá, vou fazer a minha inscrição, vou me preparar porque eu preciso... Mas a pergunta que todo estudante nessa idade de Enem se faz é, o que eu tenho que estudar? Como é que eu tenho que estudar? Tem segredo? Tem regra? Tem uma linha? Tem uma metodologia? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para essa meninada que está buscando aí encontrar-se, né? E quando você busca esses encontros, o desgaste deve ser muito grande. Eu imagino que o senhor acompanha diariamente aí a rotina de muitos estudantes, a luta por encontrar o caminho certo, ou seja, a aptidão legal. E é fácil encontrar as respostas, ou pelo menos é fácil passar no Enem? Essa é a pergunta? A pergunta principal, é fácil passar no Enem? Olha, Otávio, uma das perguntas principais que você me fez foi encontrar o caminho de vida, porque um jovem com 16, 17, 18 anos, ele tem muito anseio, muita dúvida do que fazer, o que fazer, e muita cobrança de como fazer as coisas. Então, ele tem que ter uma inteligência emocional muito forte, ele tem que ter um apoio da família muito forte, sabe? Ele tem que ter um encaminhamento muito forte. Hoje é fácil você perder o foco, né, com as redes sociais, com muita informação, com a gama de informação que você tem de internet. É muita informação boa, mas também é muita informação ruim, misturada. Então, assim, hoje o acesso à informação, sabe, não é mais problema para ser uma aprovação numa prova. Hoje, no YouTube, nas redes, você tem essas informações. É só você buscar mentores corretos, pessoas que vão te auxiliar de forma correta. Aprender é fácil? Aprender tem métodos, Otávio. Então, por exemplo, para passar no Enem, o grande problema da prova do Enem é o tempo de resolução de prova. Então, o menino, o jovem que vai buscar uma prova do qual ele quer um alto desempenho, ele tem que treinar isso semanalmente, ele tem que ter metas diárias, sabe? Então, por exemplo, eu gosto de brincar que eles são a média das 5 pessoas que eles mais convivem. Então, se ele só convive com gente que não quer saber do Enem, ele também... Vai acabar indo pelo caminho do não quero saber do Enem. Exatamente. Agora, se ele convive... Vai criar resistência, né? Sim, se ele convive com estudantes de alto desempenho, estudar é uma profissão ser estudante. Os pais têm que entender isso. O Enem se torna cada ano mais difícil. Então, nós pegamos o curso mais concorrido na Universidade Federal. Todos os jovens, vou repetir para você, Otávio, todos os jovens têm direito e conseguem atingir o curso mais concorrido. Eles têm as mesmas oportunidades. Agora, o caminho para chegar lá e a resiliência que ele tem que ter para chegar lá é um negócio pesado. É um negócio que ele tem que ter uma meta interior que ela é indiscutível. E ele tem que fazer apesar de. Eu vou estudar apesar de não ter condições suficientes para isso. Eu vou estudar apesar de não ter uma boa influência no meu meio. Eu vou estudar apesar de, no meu bairro, como ninguém transformar, por exemplo, esse peso, para muitos estudantes, é um peso em prazer. Exatamente. Isso é uma busca de melhora de vida. A educação é uma busca de melhora de vida, sabe? É isso que ele tem que entender. Se ele está numa condição ruim e ele estuda para isso, para melhorar a sua condição, é uma meta fantástica. É um propósito de vida que ele tem que ter, sabe? Se ele pode melhorar, se ele pode ter uma condição melhor, se ele pode dar uma condição melhor para a família dele, por que não fazer isso?
sabe? Então, as metas, elas podem ser simples, mas elas podem ser muito elaboradas. E quando você monta uma meta, você vai ter que chegar. O Enem vai ser lá em novembro. Isso. Na primeiro e segundo domingo de novembro. Só que daqui até lá, ele vai ter que ter metas diárias. Ele vai estudar, apesar de estar cansado. 6 meses pela frente. Apesar de estar cansado, apesar de não gostar de uma determinada matéria, ele vai estudar. O tempo de resolução para o Enem é medido, então ele tem que treinar isso. Como que ele pode treinar isso aí? Ele vai pegar uma quantidade de exercícios e vai fazer com 3 minutos para cada exercício. E vai começar e vai terminar. E depois disso ele vai corrigir os erros, sabe? Então, por que que alguém não passa no Enem? Não é pelo que ele sabe, é pelo que ele não sabe. Porque se ele soubesse, ele estava aprovado. Você vê que não muda, né? No nosso tempo, a gente tinha essas preocupações pelo vestibular, né? O vestibular. Ainda tem hoje, é claro, também. Sim. Mas é preciso que a gente compreenda que sem uma dedicação, sem uma responsabilidade, sem uma disciplina, às vezes tudo que você sabe, o potencial que você tem, acaba não sendo externado. E aí é preciso ter essa coordenação. Sim, com Estudar, certeza. planejar, organizar, medir, mensurar e dar sequência diária. Esse é o segredo. Você falou uma palavra muito importante para o estudante: mensurar. É medir o conhecimento dele através de simulados, através de provas, através de testes. Hoje, você quer medir seu conhecimento, você coloca no Google exercícios de lançamento oblíquo. Vai sair um monte de exercícios de lançamento oblíquo. Só que eu vou te contar um segredo, Otávio. Não existe nada melhor do que um livro didático. Você acredita nisso? Acredito. O jovem hoje ele não tem paciência de ficar lendo as obras literárias que vão cair na prova. Isso tem uma explicação, né? O dinamismo com que ele se comunica hoje na internet, para ele ler um livro vai perder muito tempo. Seria mais ou menos essa... É mais ou menos... preguiça? Como é que a gente qualifica? Eu acho que a informação ela é muito curta, num tempo muito curto. E a atenção dele, o foco dele é muito pequeno, por causa da quantidade de informação que ele recebe. Os jovens são muito superficiais hoje no que eles absorvem, de modo geral. Eles estão sendo condicionados a serem. Eles estão condicionados a absorver pouco tempo de conhecimento. Então, ter a calma para sentar e ler um livro de literatura, por exemplo, ele é obrigado a ler 10 obras para o nosso vestibular da UFMS. Ele prefere ler resumos. Então, um menino que lê um resumo e um menino que lê o livro tem um desempenho diferenciado, sabe? Um menino que estuda por um livro, com uma sequência de conteúdos, pega um livro de matemática, eu sou da aula de matemática, posso falar. Um livro de matemática são basicamente todos muito parecidos, um livro de ensino médio. Ele tem ali o conteúdo programático, ele tem os exercícios resolvidos, ele tem os exercícios básicos, ele tem os exercícios médios, ele tem o aprofundamento. Então, se você seguir essa sequência, você aprende. Só que é seguir a sequência da página 1 até a página última, sabe? Então, assim, qual é o segredo de ser aprovado no Enem, Otávio? Disciplina, vontade, propósito, organização, meta, foco e uma vontade incontrolável de mudar de vida. A pergunta que é interessante também. O pai que está acompanhando a gente agora tem como principal problema ainda é o filho e as redes sociais. Redes sociais são grandes aliadas ou são grandes problemas nessa fase? A gente tem muitos pais que estão próximos aos filhos e muitos pais que transferem a responsabilidade da criação para a escola. Isso é um fato muito forte. E muitos pais que depositam o filho na escola e não quer saber, o problema é da escola, sabe? Então, assim, eu sou pai de 2 meninas, né? E assim, você dar prioridade ao seu filho, sabe? Ele é o teu bem mais precioso. Quanto custa um filho? Põe um preço no seu filho. Não tem preço. Ele é o teu bem mais precioso. Só que você não quer sentar do lado dele enquanto ele é pequeno para fazer uma tarefa. Você não quer. Você quer que ele tenha educação, mas você muitas vezes xinga na frente dele, você briga na frente dele. Há algum tempo atrás eu li um estudo que calculou quanto custa o custo de um filho desde da concepção até a sua formação. E chegaram ao número estrondoso aí de R$1 milhão. Então, assim, você tem um investimento, além de ser um bem precioso,
é onde você mais investe durante a vida. E cuidar desse investimento é questão de inteligência. Otávio, você tem filho, Otávio? Eu tenho uma filha cirurgiã dentista, um filho Olha. que se forma engenheiro civil, tem um que vai ser astronauta de Olha 8 aninhos. Que legal. Tem Agora 3 eu vou filhos. te falar sobre esse seu filho de 8 aninhos, então. Quantos domingos você tem, Otávio, até ele chegar à adolescência? Porque a hora que ele chega à adolescência, o último cara que ele quer saber é do pai e da mãe. Né? Sabe? Eu lido com essa fase, eu pego ele no adolescente. Então você tem que curtir cada domingo. A gente fez essa conta, você sabe quantos domingos são, Otávio? Não deve ser muito. São 500 só. Só 500. Só 500. Então você tem 500 domingos para aproveitar Um pouco o seu mais de um filho. ano, um ano e meio, né? Talvez. É. Você tem para aproveitar seu filho. Então- Que conta maluca. Que conta maluca. Assustadora, inclusive. Mas é uma conta que precisa ser dita, Otávio. Sabe por quê? Você cuidar da criança, para ela ter inteligência emocional, para ela chegar na fase adulta e ser bem-sucedida, é uma realização não só dela, é do pai. O sonho de qualquer pai é ter um filho bem-sucedido. É, Não é isso? fato. Fato? Ah. Bom. E o Enem? E o Enem? Vamos lá. O Enem começa hoje as inscrições. Você que está acompanhando a gente, acompanhando o bate-papo aqui com o professor Juliano Vec. Professor, nas redes sociais o senhor também dá muitas dicas, né? Dou muitas dicas porque os jovens, eles estão nas redes. Então, você tem que buscar o lugar que eles estão para atingi-los. Não adianta eu ficar gritando na Afonso Pena, certo? Que eu não vou atingir o jovem. Então, eu tenho que ir no lugar que ele está. Hoje em dia, eles ficam muito tempo isolados com seu celular. Então, eles jogam, eles veem as redes, eles se comunicam, tudo pela rede. Então, as informações que eu tento passar também pela rede é para tentar atingi-los. Muitas vezes a gente consegue, muitas vezes a gente não consegue. Então, a gente vai tentando acertar da melhor maneira possível. Bom, diariamente o senhor convive com centenas de jovens, com centenas de sonhos e com centenas de problemas, de dificuldades e também de grandes ideias. Eu quero saber se esse jovem que está se inscrevendo para o Enem, ele já tem definido muito claramente o futuro, a profissão dele, ou ele também está numa busca incessante? Otávio, a grande pergunta, sabe qual é? Ele não precisa decidir a profissão dele agora. E isso o pai também não sabe. Ele vai fazer a inscrição para o Enem. Ele não vai escolher a profissão dele. Ele vai só se inscrever para fazer uma prova, que vai ser lá no mês de novembro a prova, e a hora que abrir o SISU em janeiro, que ele vai ter que escolher a profissão dele. Então agora, você sabe com o que ele tem que se preocupar? Em ter conteúdo, ter disciplina, ter foco, adquirir a maior quantidade de conhecimento que ele puder para fazer a prova, para só em janeiro escolher a profissão dele. Os senhores ouviram, os senhores pais? A pressão deve ser muito grande do pai, da mãe, né? Pela necessidade, pela urgência que nós pais temos de, às vezes, querer saber qual é o caminho que o filho vai tomar. Porém, é importante que os senhores apoiem os seus filhos para que eles possam ter uma prova de forma tranquila. Passou bem, não passou, tem mais ano que vem. Enfim, não é, o importante é estar perto, o importante é acompanhar, o importante é dar possibilidades, dar ferramentas para que essa meninada possa nos representar bem no futuro. Professor, muito obrigado pela sua visita, pelas dicas, pelo bate-papo aí, porque a gente também tem um público ouvinte aqui na CBN que com certeza suas informações vão ser importantes na medida em que eles também compreendem a importância da dedicação. Puxa, Otávio, eu agradeço seu convite e me coloco à disposição sempre que você precisar, certo? E a gente trabalha com um jovem e é uma vibe diferente e eu gosto deles porque os problemas deles não são tão grandes assim, às vezes alguns têm Apesar problemas. deles acharem, né, que são grandes, né? Mas obrigado novamente, Otávio. Foi um prazer. Eu conversei aqui com o professor Juliano Vec, a gente está falando sobre o Enem, a gente está falando sobre vestibular, a gente falou sobre como se preparar para esses desafios que você, jovem, que se prepara para essas provas, né, que são importantes, apenas algumas mais na longa caminhada que você tem pela frente, relaxar, estudar, se dedicar e, acima de tudo, acreditar. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.